Fala, rapaziada. Como havia combinado com vocês, eu fiz a divisão do capítulo que falava sobre a Revolução Inglesa e Revolução Industrial. Eu dividi em duas partes para facilitar a sua compreensão e até pela relevância, tá? A gente já conversou sobre a Revolução Inglesa, agora a gente vai falar um pouco sobre a Revolução Industrial, que realmente revolucionou o mundo. Como havia falado para vocês, a frente B é enorme, né? Então a gente tem que fazer essa divisão para facilitar o entendimento e também a aula não ficar muito extensa. A gente pode dizer que a Revolução Industrial ela se estende do século XVIII ao século XIX, né? O seu primeiro surto 1750, 100 anos depois, 1850, pelo menos as duas primeiras. Há quem diga que nós estamos na quarta, que é essa técnica científica, né? Há que também diga que a gente está saindo dessa quarta, né? Indo para essa da inteligência artificial, nanotecnologia, biotecnologia, algoritmos. Ou seja, o mundo realmente virou de ponta cabeça após essa revolução que mudou nossa relação com o tempo, com o trabalho. Né? Tudo obedece, de uma certa forma, ainda essa lógica da indústria, né? O tempo de produção, o toque de entrada e de saída. O mundo agora está sofrendo por uma outra transformação. Mas a Revolução Industrial ela realmente quebra o paradigma porque ela proporciona a transição de um mundo rural e agrário para um mundo urbano industrial. E aí, consequentemente, ocorre uma série de transformações em vários sentidos, culturais, relacionais e estruturais da humanidade. Por isso que é uma revolução, porque ela reestrutura o todo. Né? Ela cria uma nova realidade e ela provoca uma ruptura com o que se existia, né, antes. Então, as transformações socioeconômicas que a gente pode observar nesse processo de transição são as etapas que antecedem a maquinofatura e justificam essa modificação. A primeira etapa se dá no final da Idade Média, que é o artesão. Nessa fase, o artesão é dono da matéria-prima, dos instrumentos e produto final. Ele detém tanto a matéria-prima quanto a técnica, a capacidade de fazer. Então, o tempo de produção está associado ao tempo do artesão e a sua habilidade de produzir, né? Portanto, ele tem o controle do processo produtivo, né? Essas são as mudanças que você tem que perceber. O que a Revolução Industrial traz realmente de mudança? Na segunda etapa, é a manufatura. Alguém que é proprietário, ou seja, um rico comerciante, ele é dono de matéria-prima e dono de instrumento de produção, né? Então, ambos comerciantes são donos de produção, porque um tem a matéria-prima e outros têm as pessoas que irão produzir. Então, a produção ela tende a ficar mais acelerada e ela é determinada não por quem está fazendo, mas por quem está terceirizando essa função. Alguém contrata e alguém fornece matéria-prima para que esses artesãos façam. Então, a manufatura é um conjunto de artesãos trabalhando para um terceiro. Então, nessa lógica, o trabalhador ele não controla a produção. Ele recebe pelo que produz. O horário de trabalho é o ritmo da produção e é determinado pelo patrão. Ou seja, nesse segundo estágio, a gente já percebe a perda do controle da produção e o ritmo dela. E aí só tende a evoluir que vai chegar na máquina. E a terceira fase é a maquinofatura, o uso da máquina e das fábricas, aonde o conhecimento dessa técnica não é mais passado de pai para filho, como era do artesão. Isso já começa a se perder na segunda fase, e na terceira tudo é centrado na fábrica. Regime de trabalho salariado, o tempo vai determinar esse salário, a separação completa dos meios de produção e o trabalhador. Ou seja, você não tem a matéria-prima e não tem onde transforma essa matéria-prima em produto manufaturado. Esse local é chamado de indústria e esse ambiente pertence a uma outra pessoa. No caso, um burguês, né, um grande comerciante, que vai, em troca pelo tempo, nos dar uma remuneração para um proletário. Né? O proletário vem de prole, é aquele que só pode ter a prole, os filhos. Né? Ele não tem mais nada além dos filhos, ou seja, ele trabalha por sobrevivência. A divisão do trabalho aumenta a produção e os lucros são reinvestidos em máquinas e equipamentos fabris. Perceba que no início, crianças e mulheres trabalham, existiam muitos acidentes. Essa situação deplorável e depreciativa de trabalho
em que se trabalhava de 10 a 12 horas, não se tinha salubridade, os assédios eram gigantescos. Você lê relatos de pessoas que trabalharam no início da fábrica, é algo assim deplorável, né? Esses trabalhadores, eles vão morar nos cortiços, porque muitos são provenientes do campo, tiveram que migrar, porque perderam seus empregos para as máquinas. Daí eu queria pontuar para você a reflexão que a gente precisa fazer hoje, né? Nessa revolução que a gente está tendo tecnológica, né? Da mesma forma que esses trabalhadores tiveram que abandonar as suas cidades, seus locais de morada, em virtude desse avanço da máquina que teria tomado seu lugar, na situação atual nós estamos disputando com inteligência artificial, com algoritmos. Então, a nossa qualificação para se readequar exige muito mais de nós. Há quem diga que 40% de quem está estudando hoje, ou seja, 40% de pessoas que estudam com você e você, vão exercer profissões que não existem ainda. Assim como a gente vai ter uma malha de pessoas inúteis, né? Porque a tendência é a tecnologia ocupar esse espaço, porque é mais barato, não faz greve, não reclama. Mas lá no nascedouro, essa condição vai gerar uma série de manifestações pelos maus tratos e as péssimas condições que faz surgir os movimentos operários do século XIX, como também os direitos trabalhistas, né? Que asseguram algumas de coisas mínimas de garantia para a sobrevivência desses humanos, né? Condições mínimas para o humano poder trabalhar em um ambiente salubre, né? Então, quando surgiu a Revolução Industrial? Ela surge no século XVIII na Inglaterra e no XIX ela se estende na Europa, Estados Unidos e Japão. Os fatores que vão contribuir a uma revolução agrícola, né? As mudanças do modo de explorar a terra, proveniente do avanço tecnológico das máquinas, e isso vai gerar uma maior produção, que vai atender um número populacional que cresce nas cidades. Uma produção de subsistência se aplica e surge a produção voltada para a troca, além de que essa revolução expulsa o trabalhador braçal para o meio urbano. Isso provoca um êxodo urbano. A política dos cercamentos, né, que é um fenômeno que prejudica o pequeno, favorece o maior, né, que essa condição acaba fazendo com que esse menor busque sobrevivência em outro espaço, ele vai para as cidades, e nas cidades, esse êxodo, né, rural provoca a formação de um exército de reserva, né, pessoas que na busca da sobrevivência se submetem a todo e qualquer tipo de abuso, né, e a toda e qualquer forma de condição de sobrevivência para não morrer de fome, né. Outro elemento também é o acúmulo de capitais na mão da burguesia e do Estado, que é proveniente da exportação comercial marítima, que é ocasionado pelos atos de navegação, pelo Oliver Cromwell, quando é instituída a República na Inglaterra. Isso faz com que a Inglaterra ganhe comercialmente, né, e controle o mar, tem essa supremacia, que vai acabar na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, troca-os com as suas colônias, né, e exploração comercial através de Portugal, né, que sugava o Brasil e a Inglaterra sugava Portugal, né. Então, esses elementos contribuíram. Outra coisa política que nós conversamos também foi a Revolução Gloriosa, que implementa um parlamentarismo, onde diminui o poder absoluto, acaba com a ideia de mercantilismo e dota do parlamento a capacidade de mediar essas relações e, consequentemente, dar mais liberdade comercial. E, de uma certa forma, se organiza o que a gente chama de liberalismo econômico. Aquele monopólio monárquico, ele é fragmentado, e isso possibilita o desenvolvimento do comércio, fazendo com que a demanda aumente e, consequentemente, as máquinas sejam mais importantes no processo. A Inglaterra também vai ter um sistema bancário que vai financiar essas empresas. Tem jazidas de ouro que vai contribuir para as estradas de ferro. Né? Tem 3 coisas que o Eric Hobsbawm, no livro Era das Revoluções, uma obra fantástica, que super indico quem quiser ler, que fala sobre as revoluções de 788 a 1848. É um grande historiador inglês. Ele fala que 3 elementos, 4 na verdade. A Inglaterra ser uma ilha, e aí tem que ter experiências comerciais marítimas, com também pouca terra, e isso é favorável para a desfeudalização. O algodão, o carvão e o ferro, né, que são elementos que vão impulsionar as locomotivas, né, os
os aparelhos a vapor, né, para fazer com que a velocidade do transporte faça com que as mercadorias sejam escoadas, né, que é uma grande energia para a indústria. Né. Então, essa sociedade industrial, ela não elimina a divisão, porque fica um mundo entre capitalistas, que são os donos de meio de produção, os burgueses, né, os que contratam e empregam, e o proletariado, que detém a força física do trabalho em troca de salário. Salário vem de sal. O sal foi uma medida de moeda, de pagamento, né, como também a vaca. Né. Mas ele vende a sua força de trabalho em troca de um salário que deveria mantê-lo, né, nas condições mínimas. Né. Mas, infelizmente, se morava mal, se comia mal e se vivia mal. Então, o trabalhador, nessa realidade, ele é submetido a longas jornadas de trabalho, de 12 a 14 horas. Né? Havia uma exploração ferrenha do trabalho das mulheres e das crianças, porque não existia legislação trabalhista. Muitas crianças morreram, né, dentro desse ambiente fabril. Né? Direito trabalhista zero, né? Então assédio moral, abuso, desrespeito, tudo isso. A gente não tem noção, pessoal, de quão fundamental é o direito trabalhista para o trabalhador, né? Porque o assegura minimamente proteção contra alguns abusos, né? E aquilo que facilitava a exploração, o exército reserva, você não quer não, então tem uma porrada que quer. Esse êxito rural superlotavam as cidades, que aí vão construindo as áreas mais periféricas e, consequentemente, a violência, o crime aumenta, né? Então, tudo isso são condições favoráveis para a exploração e a condição deplorável para o trabalhador, né? Aí é natural que, diante de toda essa situação, vão surgir os movimentos de caráter operário. O primeiro deles é o ludismo, que ensinou por causa do Ted Lute, que é uma das suas lideranças, que acreditava que o problema da Revolução Industrial eram as máquinas. Mas, na verdade, é o uso das máquinas. Porque nada é bom e nada é ruim, vai depender do uso. A faca de cozinha pode cortar o pão para a gente comer na merenda, mas pode matar quem está na mesa. O problema não é a máquina, é a finalidade que a máquina tinha. Porém, ele não entendia isso, e aí organizou esse movimento, de 1811 a 1812, em que os trabalhadores quebravam as máquinas, em indignação diante das condições e a exploração que sofriam. Outro movimento que surge é o sindicalismo, que os operários começam a se reunir, a discutir como é que poderiam melhorar, existia tentar fazer uma interlocução com os seus patrões para melhorar a sua condição de trabalho e de vida. E o cartismo, né, que já é um movimento mais voltado para buscar espaço no parlamento, né, a carta ao povo, a exigência de que alguma representatividade desses trabalhadores ocupasse o parlamento e pudesse propor leis e assegurar as condições. É um movimento que não prima por um radicalismo, uma ruptura, mas sim por entrar dentro da instituição e lá dentro ser uma representatividade dessa categoria. Então a Revolução Industrial ela vai ter uma expansão, né? De 1760 a 1850 ela é restrita à Inglaterra. A partir de 1760 a Inglaterra inicia o uso em grande escala pelas máquinas, ponderando a produção dos bens de consumo, especialmente têxtil, energia e vapor. Ou seja, vai impulsionar a velocidade, né, os meios de transporte, a tecnologia. De 1850 a 1900, a Revolução espalha-se pela Europa, América, Ásia, Bélgica, França, Alemanha, Estados Unidos, Itália, Japão, Rússia, e cresce a concorrência, né, que é esse elemento aqui, essa disputa de mercado é que vai ser o motivo da Primeira Guerra Mundial, lá na frente. Mas a indústria de bens de produção se desenvolve, as ferrovias se expandem, surgem novas formas de energia, a hidrelétrica, o petróleo, as locomotivas, o barco a vapor. Surge o conglomerado de indústrias multinacionais, a produção se automatiza, e aí vão surgir formas, né, de como melhorar a produção, não para o trabalhador e para a sociedade como todo, mas para a produção e para o lucro. E entre essas formas a gente vai ter o Fordismo, de divisão de trabalho, uma sociedade de consumo de massa que surge, né, provocada também pela expansão dos meios de comunicação, para incentivar o consumo, a compra. Tudo isso vai ser intensificado. Né? E o avanço da indústria química, eletrônica, engenharia genética e robótica, que é o que vai acontecer nas revoluções que vão
se seguir à frente. Ok? Então, a Revolução Industrial é realmente um movimento de transformação dessa sociedade e ela sela, de fato, a implementação de uma sociedade de caráter capitalista. Como já é de costume, eu recomendo que você faça as questões de desenvolvimento habilidade. Os que não baixarem, baixe o aplicativo do site digital do seu celular para que, ao apontar ao QR Code, você tenha acesso tanto a alguns vídeos explicativos sobre as questões, como também os gabaritos. Também acesse o site digital, vasculhe e busque as informações que podem contribuir para o seu melhor aprendizado. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!